Enquanto o leão não puder contar sua história, a glória irá sempre para o caçador. Provérbio africano. Você já pensou sobre como as diferentes culturas entendem o mundo, explicam os fenômenos da vida, solucionam problemas ou simplesmente contam uma história? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Viviane Nogueira e nesse episódio a gente vai refletir sobre os saberes tradicionais e como eles estão sendo contemplados e reconhecidos no nosso dia a dia. Vamos ter 3 blocos. O primeiro é sobre conhecimentos tradicionais, com um pouquinho de teoria para a gente se ambientar. Depois, o bloco 2 é para falar sobre o contar histórias, o que a gente viu no passado e o que vamos contar no futuro. E o bloco 3 é uma contação de histórias em si. Aproveitem! O conhecimento pode ser definido pela capacidade humana de entender, aprender e compreender algo por meio da experiência ou do raciocínio. Ele pode ser aplicado, criando e experimentando o novo. Olhando para essa definição, tanto o conhecimento científico que nossa civilização moderna prioriza, quanto o conhecimento tradicional seriam viáveis e reconhecidos. Mas será que existem diferenças entre eles? Vamos ver o que tem de diferente historicamente? O saber tradicional é aquele que foi criado, gerado, transmitido e preservado pelas comunidades tradicionais, muitas vezes ao longo de séculos, de forma independente. Ele costuma ser passado de geração para geração através da contação de histórias via oral, mas não somente assim, existem também escritos. São conhecimentos adquiridos a partir da observação minuciosa de fenômenos naturais e também psicológicos. De forma impressionante, textos muito longos com ensinamentos práticos podem ser reproduzidos oralmente de forma precisa. Os povos tradicionais costumam ter uma memória rigorosa. Já o conhecimento científico é uma herança da maneira como as universidades foram instituídas. A ciência moderna foi constituída entre o período de Galileu e Newton, ali entre o século XVI e XVII. A partir dela se formou um universo acadêmico-científico baseado nas ciências exatas, que excluía os conhecimentos tradicionais que existiam na Europa naquela época. O mesmo não demorou a ser praticado em outros lugares. As universidades em todo o mundo reproduziram o modelo europeu. Modelo que adota a ciência moderna e o método científico até então recém-estabelecido por Galileu. Dessa forma, o conhecimento tradicional começou a ser negligenciado. Em 2020, existem cerca de 7,8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Diante dessa imensidão de gente, a chance de um mesmo tipo de conhecimento servir para as diferentes necessidades de diferentes povos é baixa. Para trazer reflexão sobre as diferentes estratégias de resolução de problemas, vamos pensar em evolução. Sabe os elefantes marinhos? Eles podem migrar do Alasca à Califórnia, passando até 8 meses no mar, sem poder descansar em terra firme. Durante a migração, esses animais mergulham periodicamente a profundidades que chegam até 300 metros. Durante esses mergulhos, eles ocasionalmente param de nadar e se deixam afundar, girando graciosamente e dormindo. A 13 mil quilômetros desses elefantes marinhos, na ilha de Seychelles, tartarugas marinhas realizam longos mergulhos sem interrupção para respirar. Os mergulhos chegam a 20 metros de profundidade e cerca de 50 minutos de duração. Ao que tudo indica, elas dormem submersas em pleno Oceano Índico. Por não ser guiada, mas produto do acaso, a evolução frequentemente resulta em soluções bem diferentes para os mesmos problemas. Ao contrário dos elefantes marinhos e das tartarugas de Seychelles, as baleias e golfinhos não adormecem submersos. Eles têm um sono chamado unihemisférico, ou seja, são capazes de dormir com apenas um hemisfério do cérebro de cada vez. Isso permite que eles se mantenham sempre em movimento. O descanso do sono é essencial para a sobrevivência dessas espécies.
Todos os caminhos são eficazes e importantes. Da mesma forma, se tem os diferentes conhecimentos acumulados ao longo de gerações, de diferentes povos da espécie humana. Apesar da modernidade vir com a tendência da globalização, do uso de um conhecimento em detrimento de tantos outros, a gente, no fundo, não se identifica. Apesar da enorme tendência à homogeneização, a diversidade insiste em prevalecer. Aqui caberia diversificar até o nome que a gente está dando. O termo conhecimento traz uma ideia de algo mais pronto, mais estudado e acabado. Já o saber, os saberes tradicionais, fica mais perto do processo de construção, do saborear, do vivenciar. O saber tradicional é mais enraizado no existir da comunidade, o existir do povo. A ciência moderna usa sistemas taxonômicos para classificar o reino animal. Na contramão da taxonomia, uma comunidade indígena Wiki, na floresta de Chaco, na Argentina, tem ampla experiência com o mundo natural por meio de suas práticas culturais de caça e coleta. Eles organizam os animais da floresta principalmente com base em aspectos ecológicos sociais. Esses aspectos são as relações como tendências pacíficas ou agressivas dos animais, e a utilidade de cada animal para os humanos. Povos originários conseguem identificar com brilhante riqueza de detalhes as diferenças de fauna e flora no interior da floresta, como a diversidade de espécies de peixes dos rios, igarapés e lagos. Mas talvez ainda mais importante, eles sabem identificar os sons produzidos na mata e suas diferenças em relação ao fato de ser noite ou ser dia, ou mesmo em relação aos movimentos e os odores. Tais grupos distinguem uma série de processos complexos inerentes aos ecossistemas de florestas úmidas tropicais, diferenças sutis e geralmente imperceptíveis para pessoas de outra cultura. A destruição do habitat natural da comunidade será seguida pelo seu desaparecimento como sistema cultural e vice-versa, pois um sem o outro é insustentável. Esses povos possuem um complexo aparato para modificar harmonicamente a natureza. Por exemplo, a terra preta de índio. Várias teorias explicam a origem das terras pretas na Amazônia. Talvez resultados de cinzas vulcânicas dos Andes, ou que seria o resultado da sedimentação de lagos durante os períodos geológicos terciários. No entanto, pesquisas apontam para uma origem antrópica, ou seja, essa terra super fértil deve ser resultante da ação humana. A terra preta de índio teria sido produzida por povos nativos que combinavam carvão vegetal, cerâmica e matéria orgânica. Isso sim é modificação harmônica da natureza, né? Até aqui a gente já compreendeu que alguns conhecimentos ou saberes não cabem nas nossas taxonomias, não perpassam pelas vivências de povos não tradicionais. E é assim que a gente adentra o bloco 2, para refletir sobre histórias contadas. Uma das formas de falar sobre a biodiversidade para povos tradicionais envolve os mitos ou lendas de criação, por exemplo, a lenda do Guaraná. Nela, um deus do mal assassinou o primogênito de uma família muito querida da aldeia dos índios Maués. Tupã se compadeceu deles e pediu para que enterrassem os olhos da criança. Dali nasceu uma árvore frutífera até então desconhecida, o guaranazeiro. Por isso, os frutos do guaraná teriam sementes negras rodeadas por uma película branca semelhante a um olho humano. Lembra que eu comentei sobre a capacidade de memorizar longos textos que os indígenas possuem? Pois é, enquanto os brancos aprenderam a acumular conhecimentos nos livros ou dispositivos eletrônicos, eles aprenderam a memorizar e recitar saberes de geração a geração. Pensando no nosso cérebro, o lembrar, a memória, não podem ser separados dos contextos mental, físico e social em que ocorrem. Os processos de memória são moldados por camadas de forças culturais dinâmicas. Por exemplo, crianças e adolescentes aborígenes australianos.
Eles vivem uma rotina de caça que envolve encontrar rotas diárias, rastrear e buscar por alimentos. Por isso, desenvolvem uma memória visual e espacial extraordinária que os permite navegar entre os arredores físicos. Da mesma maneira, existem as crianças e adolescentes Tzimané, na floresta amazônica da Bolívia. Eles são uma comunidade de plantadores e horticultores que desfrutam de muita liberdade na exploração do ambiente, por isso desenvolvem habilidades avançadas de memória espacial. Os que se envolvem em atividades de navegação mais complexas exibem memória espacial melhor ainda. Fatores socioecológicos também desempenham um papel importante. Por exemplo, uma função crítica da memória é informar e orientar o comportamento atual e futuro. No entanto, pessoas em culturas diferentes podem não valorizar o passado na mesma medida ou pelo mesmo motivo. Por exemplo, as culturas do leste asiático têm uma longa história de respeito aos valores do passado. O tempo é visto de forma cíclica, de modo que se espera que o passado se repita e, portanto, seja informativo para o presente e para o futuro. Isso contrasta com a visão linear do tempo nas culturas ocidentais, segundo a qual o tempo passa por uma forma unidirecional e nunca retorna ao seu estado original. Diante disso, a gente percebe que a memória varia entre as culturas como resultado de distintas pressões sociais e ambientais. A cultura é um dos componentes básicos da representação do que a gente percebe ao nosso redor. Agora a gente pode voltar para o que nos interessa. Se a gente percebe e lembra do mundo e das histórias de forma tão diferente, como é que a gente quer ensinar de forma única? Por que a gente aprende na escola o que a gente aprende? Quem diz que devemos aprender isso e não aquilo? Será que existem outros conteúdos igualmente importantes a serem tratados em salas de aula? Por exemplo, tente lembrar de 3 invenções ou tecnologias africanas. Agora pense em 3 invenções ou tecnologias indígenas. Se você não conseguiu lembrar, existe um problema na nossa memória enquanto sociedade. Desde 2003, com a Lei de número 10.639, ficou instituída a obrigatoriedade de ensinar história e cultura afro-brasileira no Brasil. E desde 2008, com a Lei de número 11.645, é obrigatório ensinar história e cultura indígena no ensino fundamental e médio. Na sua experiência, isso foi aplicado? Porque, sinceramente, na minha, não. O bloco 3 é todo para enaltecer as histórias que não me contaram durante o ensino fundamental e médio. São histórias que representam indígenas, afro-brasileiros, quilombolas, ribeirinhos, quebradores de coco, castanheiros, seringueiros, pescadores artesanais, rendeira e tantos outros povos tradicionais que nem dá para listar. Vamos lá! Construções. As construções de povos tradicionais são diversas entre si. Na região amazônica existem uma infinidade de trançados de palha, que são fortes e usados para compor gazebos, que são chamados de chapéus de palha. Além de seguros, são super bonitos. Outra forma de construção bem estabelecida são as grandes casas xinguanas. Elas chegam a 40 metros quadrados por 10 metros de altura, sem usar prego nem martelo. São usadas apenas táticas de amarração e tensão de madeira. Plantas medicinais. O saber das plantas medicinais é um dos mais desejados pela indústria farmacológica hoje em dia, né? A gente ouve falar de cientistas que vão descobrir nas comunidades tradicionais como eles lidam com determinado problema de saúde. Aí aprendem, levam a planta, isolam um princípio ativo e multiplicam em escala global. Mas não é só o princípio ativo que importa para os mestres das ervas. Existe toda uma organização socioecológica em prol do cuidado com a saúde. Tem a interação com a erva, tem as conversas sobre aplicações, tem os métodos de extração dentro da comunidade. E tem a inacreditável relação de respeito entre o que a terra dá e aqueles que a consomem. Anatomia. Sabe a mumificação egípcia? O primeiro registro conhecido é de 3.500 a.C., um registro africano.
Eles tinham um conhecimento impressionante do corpo humano por dentro, da sua anatomia. Essa técnica milenar incluía um complexo sistema de preservação, órgão por órgão, com resultados duradouros. Há indícios de que o parto cesariano tem origem na África também, em um dos 5 reinos tradicionais de Uganda, chamado Banayoro. Mulheres parteiras dominavam a asepsia, anestesia, hemostasia e cauterização. E por que a gente conhece pelo nome cesariana, relacionado a Júlio César o Grande e europeu? Saúde. E por falar em parto, é curioso notar as transformações no entendimento sobre os nascimentos. Um saber que antes era exclusivamente feminino, próprio das parteiras, na sociedade moderna ocidental tende a ser um evento medicalizado em contextos hospitalares. Antigamente, os hospitais europeus atendiam muitas pessoas pobres e quase nada se sabia sobre formas de prevenir infecções, o que gerava muitas epidemias, sobretudo nos hospitais. Era tanto que os hospitais ficaram conhecidos como casos de morte. A noção de higienização para evitar a proliferação de germes só ganhou força a partir de Louis Pasteur. No final do século XIX, pela primeira vez, ele conseguiu demonstrar para a comunidade científica que existiam organismos microscópicos, como bactérias, que causavam doenças, fermentação, decomposição. E que lavar as mãos podia ser uma boa maneira de acabar com os germes. Vale ressaltar que tudo isso aconteceu em um contexto europeu, há pouco mais de 100 anos. Como a gente viu, em regiões africanas muito antes disso, a noção de asepsias para evitar infecções era muito difundida, inclusive em escritos, como os papiros. A ausência de fronteiras. A gente pode aprender muito com a geopolítica dos nossos ancestrais. A ausência de fronteiras é algo que se aprende quando se observa um quilombo. Existe a necessidade de demarcar sua área devido à nossa lógica de Estado, de propriedade privada. Mas dentro dos quilombos, o foco é na biointeração. Tudo que está ali dentro, tudo que é produzido, é para compartilhamento das pessoas que ali vivem. A maioria segue uma lógica religiosa politeísta que tende a honrar e respeitar o diferente. Os povos quilombolas e os povos indígenas ensinam pra gente uma visão transcendental do mundo. Nessa visão, existe uma inteligência sutil que permite que as diferenças coexistam. Havia, sim, guerras entre etnias que eram fundamentais na definição de extensão dos territórios onde os grupos iriam circular. Mas não havia marcos, limites, muros, cercas e nem destruição. Essa lógica de demarcar território com sítios separados não habitava o pensamento dos nossos ancestrais indígenas. O sentimento da vida fluindo, sem medo do amanhã e da escassez do que quer que seja, e a confiança de uma vida plena fazia com que os povos circulassem por todos os lados, pois tinham a certeza que habitavam uma terra saudável e provedora. As plantinhas do mato curam cachumba quebrando o lumbago. Veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba quebrando o lumbago. Veneno de cobra, bronquite, pigarro. Arruda, canela, jasmim, carquejo, mamona, mostarda, louro, tabaco, urucum, violeta, pitoco, pitanga e o bom rezador pra curar nossas manhas. Que mal olhado, sabe, Nezito, mal olhado não é tão complicado. Mal olhado você conscientiza, joga no telhado, né? Quebranto já é um pouco mais complicado. Um galinho de arruda, né? Uma rezinha, que aí com o quebranto vai embora, é um pouco mais difícil, né? Mas o importante é que a gente vai fazendo o benzimento, vamos preparando, e já a gente vai fazer uma limpeza geral aqui. Enquanto vamos nas plantinhas, né? Que as plantinhas do mato curam cachumba quebrando no bago. Veneno de cobra,
de pigarro, as plantinhas do mato, curão, cachumba, quebrando lumbago, veneno de cobra, bronco de pigarro, arruda, canela, jasmim, carquejo, mamona, mostarda, louro, itabá, urucum, violeta, pitoco, pitanga e o bom rezador, pra curar nossas manhas. Santa Belônia, vinde a nós. Corto de sapo, sapinho, aranhão, bicho de toda a nação. 3 brotos de alecrim da Guiné, para o que deve é. Sai quebrando, tô vendo, tá saindo. Oi. Começa a reparar que agora já começa a dar uma melhoradinha, né? Aí tá no banco. Dentre tantos conhecimentos, memórias e saberes que a gente percorreu até aqui, fica a indagação. Que tal conhecer a versão do leão e não apenas a do caçador? Pensando no ensino das escolas e universidades na área de geografia, matemática, filosofia ou ciências, por que não contam e ensinam sobre a matemática africana, que muito antes de Pitágoras, um grego, já impulsionava a construção das pirâmides? Não parece estranho que, num mundo imenso e diverso, a filosofia comece na Grécia? Acaso outras culturas, civilizações, comunidades, aldeias não pensavam, não produziam conhecimentos? Diga aí, quantos autores e pensadores indígenas ou africanos você teve a oportunidade de conhecer em sua trajetória acadêmica? Quem tem escolhido as histórias que contamos na escola, na vida? Existem diversos modos de ver, estar e entender o mundo, e há preciosas iniciativas que buscam integrar essa diversidade toda. Por exemplo, experiências bem-sucedidas no diálogo com os grandes mestres tradicionais para ensinar nas universidades. Sabe as grandes casas xinguanas? Um mestre dessa técnica, junto com um professor de arquitetura, já deram disciplinas juntos numa universidade brasileira. O mesmo vale para os mestres das ervas, que já deram aulas junto aos professores de farmácia. Por que não compartilhar saberes e abrir espaço de protagonismo para vozes que foram historicamente silenciadas? A gente busca conceber um mundo onde caibam outros mundos. Na educação escolar, a gente busca um ensino de ciências que dê visibilidade e representatividade aos saberes não hegemônicos, que tragam debates sobre mundos que estão em disputa, sobre ciência africana, ciência indígena, ciência brasileira. A gente deixa aqui a busca por um ensino de ciências que não caia na armadilha da colonialidade. Essa que insiste em contar uma história só. Que histórias você quer contar?